E hoje nós vamos mostrar, vou fazer uma demonstração da montagem de alguns reatores. Nós vamos começar por esse reator aqui, que ele é um reator com carga, que é um GANS para músculo. Tá? Eu estou fazendo uma experiência aqui com uma carga de 7,5% com uma amperagem de 1000. Bom, como é que foi feita essa ligação aqui? Nesse GANS com carga, que na verdade ele é um GANS de cobre nano recoberto, que está desse lado, com cobre sem nenhuma cobertura que está desse lado aqui. Então, no GANS, quando nós colocamos uma carga nele, o positivo vai na placa, que não tem nano cobertura, e o negativo, que é esse aqui, vai na placa com a nano cobertura. Então, sem nano e com nano. Então, positivo aqui, negativo aqui. Quando é feito normalmente a ligação lá, que é a ligação do LED, né, que não é nesse caso aqui, a gente faz ao contrário, bota positivo na placa. Tá? Eu vou abrir aqui para mostrar. Eu reduzi a quantidade de sal, eu não tenho como medir isso agora no momento. Tá? Então ficou assim, ó, tá? Para que vocês vejam como é que eu fiz. Tá? Essa é uma placa de cobre, nano recoberto, e aqui é uma placa sem cobre. Então aqui está negativo e aqui está positivo. Eu estou achando que eu vou ter que colocar mais sal, mas isso é a primeira experiência, a primeira vez que eu estou fazendo esse GANS, e ele vai ficar aqui quietinho, aqui nesse canto aqui. Tá? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Vou ficar observando ele durante essa semana agora que vai. Se eu achar que ele precisa de mais sal, daí eu coloco mais sal. Mas, em princípio, ele tem 3,5%, 4% de sal. O pessoal coloca mais, né? Mas estou experimentando aí. Como eu não tenho como fazer muitas medições nesse sentido, eu vou fazendo desse jeito. Aqui eu tenho um reator, que vai ser um reator, né? Que eu vou fazer ele agora. Estou fazendo ele agora. Desse lado aqui eu tenho, então, um cobre nano recoberto, e do outro lado eu tenho um parafuso, que já foi, né, que a parte que ele tinha de cobertura aqui já foi para o espaço, né? Então, ele vai ficar aqui, e eu vou colocar, então, nesse reator, eu vou colocar sal, quer dizer, perdão, água purificada com sal em 10%. Tá? Esse reator aqui vai dar esse GANS aqui, ó, tá? Que é o GANS de ferro, CH4, tá bom? Então, vamos colocar o sal nele. Aí eu vou colocar sal até... Pronto. Sal não, perdão, água com sal. Estou falando do sal direto. Tá? Então, esse é o CH4. Aqui eu tenho um outro reator, vamos ver aqui. Que é o GANS de chumbo. Como é que é o GANS de chumbo? Ele é um GANS que ele tem pouca utilidade, normalmente o pessoal usa muito pouco, mas ele serve, por exemplo, se nós fizermos aí a Fundação Cash lá, o Mr. Cash fala, que se nós tivermos o GANS de chumbo, que ele vai ser produzido aqui. Eu já tinha feito ele uma vez e acabei colocando ele fora, mas agora eu vou repetir. Se nós tivermos um GANS de chumbo e um GANS de ferro, tá? Porque esse aqui ele chupa, né? Chupa a energia. E esse aqui dá muita energia. O GANS de ferro tem muita, mas muita energia. Pessoa que tem problema de câncer, infecção, não deve usar esse GANS aqui. Ah, ok? Bom, então, como é que é o GANS de chumbo? O GANS de chumbo, eu achei interessante essa coisa de fazer com a tampa, que ele fica suspenso, né? Então, aqui eu tenho uma placa de chumbo. Essa placa de chumbo aqui,
ela é uma placa daqueles pezinhos que o pessoal coloca no carro, nas rodas do carro para fazer o balanceamento. Então eu limpei, tirei toda a sujeira que ela tinha e desse lado aqui então eu tenho cobre nano recoberto. Eu fiz um apoio, na verdade, para pendurar, né, como se fosse um varal, né? Coloquei esse varalzinho aqui e agora nós vamos colocar então a água com sal a 10% aqui. Esse ganso eu não vou deixar dentro de casa porque ele puxa muita energia. Isso aqui é um absurdo que puxa de energia esse ganso aqui. Ele puxa muita energia. É o contrário do ferro. Então ele vai lá para a rua, vai ficar lá no coberto, lá, como a gente fala aqui no sul, no galpão, que eu tenho lá fora. Então ele ficou submerso aqui na água com sal. Esse é o reator de chumbo, ok? E aqui, eu tenho aqui o que vai ser o GANS de ZNO. O que é o GANS ZNO? Eu tenho desse lado aqui, eu tenho uma placa, que é uma placa de zinco puro, 99,99%. Tá? Já está com a ligação pronta aqui. E desse outro lado, eu tenho 2 cobres, tenho esse aqui e tenho esse outro aqui. Que são 2 cobres com nano cobertura. Então eu vou só fazer a ligação deles aqui. É bem simples. Pronto, fechei a ligação dele. Água com sal marinho. O sal mais puro que você conseguir encontrar. Eu dissolvi na água morna. Aqui eu tenho mais um pouco. E vou colocar água até esse ponto aqui, ó. Eu não deixei a água, o nível da água encostar naquele cobre, que é esse cobre que está aqui, que não está nano recoberto. Então, o que ficou submerso aqui, tudo tem nano cobertura, ok? Então, a energia do cobre nano recoberto, do plasma, né? Essa energia aqui, vai, então, através dessa hidrólise, produzir o ZNO, ok? É bem simples, pessoal. Tá? Pode ver que eu uso pote aí de tudo que é jeito, tá bem? E aqui eu tenho o GANS de CO2. Esse GANS aqui, ele foi montado, tá? Aqui eu tenho 2 placas aqui, elas estão meio juntinhas agora, parece que eu estava mexendo nela, mas ela fica assim, ó. Tá? Eu tirei ela ali eu tenho um local ali preparado ali para colocar os meus GANs, que eles ficam dentro de uma caixa fechada. Claro, tem uma respiração, mas ela fica fechada lá, então fica bem fechadinha, não entra poeira, não entra nada. Tá? Então eu vou tentar mostrar, vou aproximar da câmera, depois se não der eu tiro uma foto para poder mostrar com a foto, mas eu acho que vai dar para mostrar. Tá? Então isso aqui foi feito agora no dia 21. Tá? Se não der para mostrar, se não aparecer no vídeo, eu tiro uma foto para mostrar. Tá? Então, realmente ele é um GANS que demora bastante para se precipitar, né? Esse é o termo, né? Para haver uma precipitação. Isso por quê? Porque nós temos desse lado aqui, nós temos uma placa nano recoberta, temos a placa de zinco puro, que aqui é um cobre nano recoberto, e aqui nós temos o LED. Como eu mostrei no outro vídeo, esse LED então reduz a carga, né? Então faz com que as partículas fiquem bem menores, tá bom? Então esse é o GANS de CO2, tá bom?